Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na continuidade desse podcast que vai falar sobre Atos da Igreja dos Apóstolos. É uma série, na verdade, de estudos bíblicos que nós estamos aqui sendo acompanhados pelo pastor Ronaldo Guedes. É realmente uma sequência, né? Então não dá para interromper. Vamos já para o 24, pastor, porque aguardando os acusadores chegarem, Paulo ficou preso e logo em seguida chegam alguns mesmo, né? Para poder apresentar ali a sua acusação perante, né, o Félix. É isso? Exatamente. Então, no capítulo 24, no versículo 1, nós vamos ter aqui que, então, 5 dias depois, os acusadores de Paulo, eles vão até Cesareia. Então, eles descem de Jerusalém a Cesareia, e o texto vai dizer que quem foi? Foi o sumo sacerdote, Ananias, né, o mesmo que tinha mandado bater na boca de Paulo, lá no Sinédrio, mas ele foi com alguns anciãos também, e eles levaram um orador chamado Tértulo, né? Aqui seria uma espécie de um advogado, né? Um advogado que iria acusar Paulo ali perante o governador Félix, né? Que estava ali em Cesareia. Então, o sumo sacerdote com os anciãos e esse orador, eles apresentaram ao governador as acusações contra Paulo, né? Então, do verso 2 em diante, nós vamos ter aqui a palavra desse advogado, desse orador chamado Tértulo, né? No início, aqui no verso 2, no verso 3, né? Depois o pessoal pode ler em casa com calma, mas o Tértulo vai fazer vários elogios, né, ao governador, várias lisonjas aqui, né? Talvez ali querendo, né, que o governador fosse favorável, né, aos pedidos que eles iam fazer ou às acusações que eles iam fazer contra Paulo. Mas aí no versículo 5 ele vai falar aqui então quais são as acusações que os judeus trouxeram contra Paulo ali perante o governador. Então no verso 5 diz: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos. Então, olha quantas acusações, pastor. Eles falaram que o apóstolo Paulo era uma peste, né, que promovia sedições entre os judeus que estavam espalhados pelo mundo, porque sempre tinha judeus em todos os lugares. Acusavam Paulo de ser o principal agitador da seita dos nazarenos, né? Que era assim que a igreja do Senhor Jesus era chamada por eles, pejorativamente, né? E também acusam Paulo de tentar profanar o templo, né? Então, diante disso, o Tértulo aqui, representando os judeus, ele fala: nós o prendemos. Mas aí ele vai contar aqui que o comandante, né, Lísias, tinha arrebatado Paulo das mãos dos judeus e ordenando que o apóstolo Paulo viesse à presença do governador. Amém. Então, ele coloca aqui para o governador todas essas acusações, fala: agora você vai examinar, né? Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Bom, foram acusações fortes, né, mentirosas também, né? Eles até, quando comenta do comandante Lísias, assim, ele arrebatou das nossas mãos com grande violência, né? Quer dizer, a violência é do lado de lá, né? Ele tirou o Paulo da violência do... Na verdade, eles tentam condenar aqui de alguma forma a ação do comandante, né? Então, mas o Paulo, a partir do versículo que você pode ler só depois com atenção detalhadamente, a partir do versículo 10, Paulo apresenta a sua defesa. Aliás, ele falou aquilo que já vinha falando sempre, né? A sua defesa é quase que mesmo conteúdo, mas é importante a sabedoria, a maneira como que ele expõe perante os líderes, porque eles ficavam sem argumento. A única coisa que eles tinham era a questão daquela violência, aquele ódio que eles tinham, que era uma coisa diabólica mesmo, mas não tinha um argumento para ir contra o Paulo, porque os argumentos deles eram muito fortes, explicando, inclusive, a revelação bem clara que Deus tinha na vida dele.
Aí Paulo então começa a falar, né? Ele fala assim, sinto-me à vontade para me defender. Isso dizendo ao governador, né? Olha, sinto a vontade de defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Versículo 12. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem pode te provar as acusações que agora fazem contra mim. Paulo tinha consciência limpa e, cara, esses acusados, eles não podem provar nada disso. Interessante, né? Como Paulo ele tinha sua própria defesa assim, muito clara, não se perdia nos argumentos, né, pastor? Apesar de toda aquela tensão, né? Sim. Isso aqui é bem interessante o que o senhor falou, né? Porque, primeiramente, que a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fazia a própria defesa, né? Sim. Ele não tinha um advogado, né? Para fazer a defesa dele. Ele mesmo fazia. E é muito interessante aqui a gente ver assim, o equilíbrio emocional de Paulo, Sim. né, pastor? É um equilíbrio emocional realmente admirável, porque ele está sob pressão o tempo inteiro, ele estava sob pressão diante do Sinédrio, agora ele está diante do governador, né, que é a autoridade máxima ali daquela região, né, e ele está não só diante do governador, mas ele está com os acusadores ali na frente dele, acusando-o perante o governador, né, mas ele com muita calma, com muita tranquilidade, né? Pastor, desce um pouquinho. Você lembra que Jesus falou isso? Quando você estiver diante das autoridades, se acusando, não se preocupe, o Espírito Santo vai dar a palavra. Eu creio que Paulo falou, bom, se ele vai dar a palavra, só esperar a minha hora, eu falo. Foi o que aconteceu, né? O Espírito Santo é uma palavra ungida por Deus, né? Que maravilha. Pode continuar. É verdade, então. E com muito equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio é aquilo, né, gente? Vem do quê? Primeiro, da comunhão que ele tinha com Deus, né? Também da convicção que ele tinha de estar fazendo o certo, né? De estar testemunhando sobre Jesus, de estar cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Então isso deixava ele tranquilo, né? E ele falava com autoridade. Eu tenho certeza que isso deixava as pessoas que o ouviam, né? Sejam os acusadores, sejam as autoridades que o ouviam, né? Deixava todo mundo admirado. E o apóstolo Paulo, você percebe que a partir do momento que ele comparece perante o Sinédrio, e de lá para frente, pastor, ele sempre vai usar essa estratégia. Ele vai falar, olha, eu estou sendo julgado por algo que nós sempre acreditamos, que é a questão da ressurreição dos mortos, né? Ele sempre vai trazer essa questão aqui para essas audiências. Então, por exemplo, no verso 14... ele fala aqui, porém confesso-te que segundo o caminho, né, a igreja era chamada assim, o caminho, até na nossa tradução aqui está com C maiúsculo, né? Segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. É como se ele estivesse dizendo, eu não estou servindo um Deus diferente, eu continuo servindo ao mesmo Deus que vocês servem, o Deus dos nossos pais. Né, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então Paulo ele usa essa estratégia de defesa, ele fica falando sempre isso, ele vai falar, olha, eu estou sendo julgado porque eu acredito na doutrina da ressurreição, que nós sempre acreditamos, né, com exceção dos saduceus que não acreditavam, mas os judeus acreditavam. E ele fala, eu estou sendo julgado por causa disso, porque eu creio na ressurreição de um homem, que é Jesus, né? E que é o Messias, enfim. Então ele seguia essa estratégia de defesa aí. Né? E ele vai falar aqui que ele tinha chegado em Jerusalém para trazer as ofertas, né? Que ele havia arrecadado, mas que alguns judeus da Ásia, que foi isso que a gente viu no episódio passado, né? Alguns judeus da Ásia o encontraram lá e começaram o tumulto. Só que o que acontece, pastor? Esses judeus da Ásia não estavam presentes nessa audiência, né? Já eram outros judeus. Então, é como se ele dissesse assim, cadê os meus acusadores, os que começaram aquele tumulto, né? O verso 19 ele diz, os quais deviam comparecer diante de ti. Né? Aqueles judeus da Ásia não estavam lá. E ele fala, eles deviam comparecer diante de ti, governador, e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim.
Aí no verso 20 diz, ou estes mesmos que estão aqui, digam, o que eu fiz, né? Qual é o meu pecado? Né? Salvo, a única coisa que eles têm contra mim é que eu clamei, estando entre eles, hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. A grande acusação é que Paulo está falando de um Jesus defunto que morreu e que está vivo. E Paulo, mas exatamente, eu estou falando isso. Isso é exatamente isso. Estão confirmando a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou. E a questão da ressurreição, que era o problema ali, que era fundamental até para eles. Só que eles não conseguiram, por falta de revelação na palavra de Deus, ou de incredulidade, entender o cumprimento profético. Jesus realmente havia ressuscitado. Mas na sequência, pastor, do versículo 22 em diante, o Félix, né, que o governador, foi conhecer um pouquinho mais a respeito do caminho, né, que era os chamados cristãos, era o povo do caminho. E ele falou, quando o comandante Lísias vier, eu vou examinar melhor o caso. E mandou o centurião guardar o Paulo bem na prisão, ficou detido, mas tratando com uma certa liberdade, não impedindo que os seus próprios o servissem. Então Paulo tinha um contato com aqueles discípulos, né, que podiam servi-lo. Passado alguns dias, esse Félix, o governador, com a sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Aqui é uma parte interessante, né? Porque quando Paulo começa a falar a respeito da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. E ao mesmo tempo esperando que o Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamava mais frequentemente para conversar com ele. Mas quando o Paulo começa a falar realmente algumas verdades importantes, ele ficou com medo, né? É verdade. E aqui é interessante até porque o texto bíblico ele vai falar até a respeito do que Paulo falou, né? Também vale aqui destacar que a esposa do governador Félix, o texto diz que ela era judia. Então ela entendia bem todo esse imbróglio, né? E o próprio governador, por ser casado com uma judia, ele também tinha um certo conhecimento. O verso 22 diz, né, que Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, então ele tinha um certo conhecimento, porque a esposa dele era judia, né? Mas é interessante que Paulo ele fala aqui, né? O escritor Lucas ele diz até quais foram os tópicos do sermão aqui, né, pastor, do apóstolo Paulo. Ele falou sobre acerca da justiça, ele falou acerca do domínio próprio e do juízo vindouro, né? Ele fala aqui do juízo vindouro, que o Senhor Jesus há de julgar, né? E o governador ele chega a ficar até amedrontado e ele pede que Paulo se retire, né? E também o texto diz que o governador, veja como a questão da corrupção, né, nas esferas públicas aí já existia, né, há tanto tempo. O governador esperava que Paulo lhe desse dinheiro, né? Tá aí no verso 26 e com essa esperança o governador chamava Paulo constantemente para conversar com ele. Eu li um comentário a respeito desse versículo, pastor, porque o apóstolo Paulo ele fala quando ele se defende diante dos judeus, né? Isso está até no versículo 17, ele fala que ele veio trazer ofertas, ele veio trazer recursos financeiros para os judeus pobres de Jerusalém, né? As ofertas que ele tinha arrecadado nas igrejas dos gentios. Então talvez esse governador pensou, ele tem recurso, ele tem dinheiro, ele trouxe dinheiro para Jerusalém, né? E aí então talvez de olho nesses recursos o governador queria, né, que Paulo desse dinheiro, mas obviamente Paulo não se deixava corromper, né? E ele então não deu nada para o governador. Mas aí o verso 27, pastor, assim, na narrativa bíblica, né, é tudo muito rápido, mas a gente tem que parar para pensar, porque o versículo 27 vai dizer que 2 anos mais tarde, esse governador Félix, ele é substituído por outro governador, chamado Festo, né, Pórcio Festo, né? Então, ou seja,
a gente vai ver que Paulo vai ficar, né, 2 anos, depois de ter sido preso em Jerusalém. Ele foi rapidamente levado para Cesareia e ele vai ficar 2 anos, ao longo de 2 anos, preso ali em Cesareia, até que vai mudar, né, o governador, e aí o caso vai ser reaberto, né? O texto encerra dizendo que talvez ele poderia ter soltado Paulo ali, né, por falta de sei lá, falta de provas, né? Mas assim, que querendo Félix assegurar apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, isso é uma questão política ali, né? Sim.